Salve, salve, meus colegas prevencionistas! Tudo sob controle aí na sua área? Você já reparou como tatuagens, o vestibular e Albert Einstein nos dão alguns insights importantes para nos ajudar a traçar as estratégias didáticas para os nossos treinamentos de saúde e segurança no trabalho? Pois é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. O meu nome é Murilo Andrade e este é o canal Seguramente. Você já ficou encucado com alguma coisa? Qualquer coisa. Pois é, toda e qualquer pessoa conhece o significado de encucar, um verbo que é um regionalismo brasileiro e é o mesmo que meter na cuca, ficar cismado, ruminando uma ideia, uma cisma, uma dúvida. Mas existe um outro verbo, muito parecido no som, mas com um significado diferente. Inculcar. Inculcar significa gravar ou imprimir algo no espírito ou na mente de alguém. Não se trata de inspirar, de aconselhar ou estimular. A gente não está falando de influenciar, insinuar, persuadir algo no espírito ou na mente de alguém. Também não se trata de sugerir, apontar, transmitir, ou não se trata de insistir ou reiterar. Nós estamos falando, meus caros e minhas caras, de gravar ou imprimir algo no espírito ou na mente de alguém. Me diz uma coisa. Você tem tatuagens? Então você conhece bem o significado de gravar ou imprimir algo na sua pele. A repetição contínua dos traços, o tempo exigido, as dores no corpo por manter-se em uma posição apenas. Mas se você não tem tatuagens, mesmo que você não reconheça as sensações, você conhece o processo. Inculcar é o equivalente a tatuar algo no espírito ou na mente de alguém. E você? Você já passou por alguma situação na qual alguém tentou gravar ou imprimir algo no seu espírito ou mente? Eu já. Vamos ver se você se identifica? Isso aconteceu no período que eu tinha aí uns 16, 17, 18 anos. Eu estava cursando o ensino médio, o antigo colegial, e a pressão do vestibular já estava começando a bater ou chutar a minha porta. Os professores apontavam a importância de um aspecto ou tema usando frases do tipo "isso aqui cai no vestibular", ou "o vestibular cobra isso aqui". E ao mesmo tempo, esses mesmos professores me desencorajavam de determinados temas que eram do meu interesse, falando coisas como "isso aqui não cai no vestibular". E eu tinha muitas aulas, de manhã, de tarde, às vezes até de noite. Eu me lembro de ter ouvido que a culpa era de um tal conteúdo programático do vestibular. Eu me lembro também que aquilo que eu tinha aprendido desde sempre como sendo matemática, agora era chamado de cálculo, trigonometria, geometria, estatística, álgebra, funções. Dependia muito do professor e do horário da aula. Eu me lembro que tinha um sinal sonoro que dizia que a gente devia ir para a sala de aula. Depois vinham outros sinais sonoros que eram só para os professores. E era muito automático. O sinal tocava e o mestre, que estava até então explicando para a gente por que é que um tiro dado para o alto pode matar alguém quando a bala voltar, ele já começava a recolher o giz do quadro, pegar suas coisinhas e saía pela porta. Logo em seguida, outro professor surgia, falando do triste fim de um tal Policarpo não sei o quê. Aí, de tempos em tempos, eu tinha que comprovar por escrito que eu tinha aprendido pelo menos 60% do tal conteúdo programático. Esse 60% era um número mágico, quase como se fosse um checkpoint no videogame. Se você atingisse a meta, você garantia sua passagem para o próximo nível. Daí em diante você podia escolher ou tentar quebrar seu recorde ou simplesmente relaxar, porque você já passou. Mas tinha uma pegadinha. A nota valia apenas para aquela matéria. Meus 90% em redação, que era um outro nome que eu aprendi para a língua portuguesa, não anulava ou sequer influenciava os meus 50% em termodinâmica. Era 60% em todas ou voltava para o começo do jogo no ano seguinte para ver se a pessoa aprende se passar por tudo de novo.
Aí, de tempos em tempos, tinha uma tensão no ar. As pessoas sussurravam, sabe? Que dia sai o boletim? Quando que entregam um boletim? O tal do boletim era um pedaço de papel que vinha dentro de um envelope lacrado, que nos entregavam sempre no final da última aula do dia, com a recomendação de trazer o conteúdo assinado pelos pais ou responsáveis. E aí, no dia seguinte à entrega dos boletins, conversando com os colegas, a gente sempre descobria que uma reunião havia sido convocada com os pais de alguns alunos. E algumas vezes os meus pais. Quase sempre, essas reuniões analisavam o boletim e concluíam que eu não tinha me esforçado o suficiente, que o meu comportamento estava abaixo do padrão e que eu era o culpado por não saber que um tal de Clapeyron fez uma equação com uma escala em graus Kelvin e não em Celsius. Esquece os 80% em genética. E aí, com o tempo, eu passava de níveis e o processo repetia. À medida que o vestibular se aproximava, o número e a frequência das aulas aumentava. Agora haviam simulados para aprendermos a controlar o tempo. Eu sempre achei muito irônica essa escolha de palavras. Tinha aulões que tomavam o sábado inteiro. Mas todo mundo fazia questão de nos motivar. Quer passar? Tem que ralar. Enquanto você está aí de bobeira, milhares de concorrentes seus estão estudando nesse mesmo momento. É o seu futuro. E eu me lembro que eu ia ficando cada vez mais pilhado. Agora os professores não precisavam mais usar frases como isso aqui cai no vestibular, porque eu já tinha lido no conteúdo programático. Eu sabia o que caía no vestibular. Agora era eu quem dizia que a cultura inútil era tudo aquilo que não caía no vestibular. Bom, no final eu passei com mais de 60% em todas as fases e me qualifiquei para enfrentar o chefão, o tal do vestibular. A primeira batalha foi selecionar o curso. Eu ouvia meus colegas dizendo que iam fazer engenharia porque eles eram bons em matemática, ou que iam fazer faculdade de direito porque não gostavam de exatas, ou que iam fazer medicina porque só tinha notão em biologia. O problema, meus caros, é que eu olhava as matérias e tinha a sensação de que, apesar de ter absorvido muita coisa delas, não havia nada em particular que pudesse me servir de norte verdadeiro para minha decisão. O conhecimento era passado como se eu estivesse num restaurante rodízio. Mas eu era obrigado a aceitar todo tipo de carne no momento que o garçom, no caso o professor, estivesse ali na minha frente. Ou seja, eu não tinha oportunidade, eu não tinha possibilidade de esperar para comer somente picanha, por exemplo. E quando a picanha chegava na minha mesa, eu também não podia pegar um pedaço maior. Os pedaços eles eram padronizados de acordo com o conteúdo programático. Então o que acontecia? Come um pedacinho de nada de cada uma dessas matérias. Mas um pedacinho pequenininho mesmo. Daqueles que não matam a fome, mas ocupam espaço, sabe? Eram pequenos nacos de conhecimento que me eram oferecidos apenas no momento que o professor estava na minha frente. Mas eles não foram suficientes para escolher uma área preferida. Apenas para provocar uma verdadeira obesidade mental. Olha, não me entenda mal. Aqueles pequenos nacos de conhecimento estavam lá. Eu tinha ciência disso. Estava tudo na minha cabeça. Eles tinham sido gravados na minha mente através de vários esquemas, macetes, resumos. Aí chegou o grande dia. Eu fiz o vestibular. Bati na trave. Aí me diziam, não passou? Ah, mas todo ano tem prova, né? Uma hora dá certo. E eu pensava, claro, até porque se eu não aprendi, faz todo sentido fazer tudo de novo, da mesma forma, na mesma escola, com o mesmo professor, para que eu possa ter um resultado diferente. Mas agora eu te pergunto com toda sinceridade, meu prezado, minha prezada prevencionista, isso te soa familiar? O sentimento de ter uma informação inculcada, ou seja, impressa, gravada na sua mente? E me diz uma outra coisa, esse modelo de ensino e aprendizagem funcionou para você? A repetição contínua, o tempo exigido decorando esquema, resumos, equações, as dores no corpo por se manter em uma posição por longas horas. Olha,
Vamos fazer o seguinte, agora eu vou te convidar para observar um aspecto muito específico desse processo de ensino de aprendizagem, a retenção de conhecimento. Esse processo de inculcar, imprimir, gravar informações foi eficiente para manter essas informações em nossas mentes? Tudo aquilo que os professores apontaram como sendo de extrema importância porque cairia no vestibular, ou com aquele carimbo de decorar para a prova, essas informações estão aí na sua cabeça ainda? Mais do que isso, você saberia onde aplicar os conhecimentos que você recebeu no ensino médio? Vamos fazer um teste rápido. Você conhece essa equação? Com certeza você aprendeu no ensino médio, porque ela cai muito no vestibular. Mas espera aí, só saber o nome da equação não vale. Eu quero saber aonde você aplicaria na vida real. As opções são as seguintes. Letra A, no dimensionamento de uma turbina de usina hidrelétrica. Letra B, no cálculo da espessura de uma parede de um tanque em uma usina nuclear. A letra C, você usaria essa equação no projeto de uma ponte pêncil. Ou seria na letra D, no projeto de um motor de combustão interna para um automóvel. Ou seria a letra E, no cálculo do tempo necessário para o freezer deixar a sua cerveja a uma temperatura de 0 grau. E aí, conseguiu apontar um uso prático para a equação de Clapeyron? Sim, esse é o nome dela. E a resposta correta é a letra D. Se você acertou, meus parabéns. O modelo de gás ideal possibilitado pela equação de Clapeyron é largamente utilizado para o desenvolvimento de máquinas movidas por fluidos, como são as máquinas movidas a vapor e os motores de combustão interna. Se você marcou a letra E, gostei da sua linha de raciocínio. Mas se você não acertou, você achou que eu peguei pesado, não é verdade? Uma equação obscura, de uso muito específico, que poucas pessoas utilizam de maneira cotidiana. Mas se lembre, em primeiro lugar, que essa equação é ensinada e cobrada nas provas escolares, além de fazer parte do conteúdo programático para diversos vestibulares. E segundo, é assim que o conhecimento nos tem sido passado. Uma quantidade descomunal de informações que, na maioria das vezes, não são apresentadas as maneiras como essas informações se conectam e se complementam, e nem situações práticas nas quais o tal conhecimento pode e deve ser aplicado. Gente, quem nunca se perguntou, para que eu preciso saber disso? Ou nunca passou por aquela situação, o professor pergunta, vocês entenderam? Aí os alunos, sim! Aí você vira para os colegas, eu não entendi nada, e vocês? E os alunos, e os colegas, eu também não. Dizem que foi Albert Einstein quem disse que insanidade é continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Se você já passou por isso, sentiu na pele as dores de um conhecimento inculcado, impresso, gravado na sua mente, o que te leva a crer que seria diferente com os trabalhadores nos nossos treinamentos? Carteiras enfileiradas, quadro negro na frente, professor de pé discursando e os alunos sentados só escutando. A sala de aula, como conhecemos na maior parte do mundo, teve a sua origem lá na Revolução Industrial. Ela foi criada com a ideia de aplicar o modelo nas fábricas no ambiente escolar. E se você parar para pensar e prestar com atenção, a escola tem mesmo esse modelo industrial, focado em dar informação como se a criança fosse um produto que fica na esteira e na primeira série recebe um conteúdo, na segunda série outro conteúdo, na terceira série outro conteúdo. Todos recebem o mesmo conteúdo, na mesma velocidade, no mesmo ritmo e são testados da mesma maneira nessa esteira. Isso não é educação. Isso não é aprendizagem. Isso é alguma forma de obesidade mental. Ah, Murilo, então você está dizendo que as nossas escolas estão ensinando de forma errada. Não. O que eu estou afirmando é que as estratégias didáticas de ensino usadas estão fundamentalmente obsoletas. Por quê? Simplesmente porque os modelos de aprendizagem estão sendo rapidamente alterados.
E eu lhes afirmo isso com base na minha experiência de mais de 10 anos como professor de ensino médio e cursinhos pré-vestibulares. E a minha leitura é corroborada pela maioria dos especialistas em educação no mundo de hoje. A estratégia didática da maior parte das escolas e universidades está obsoleta, simplesmente porque elas insistem em produzir uma pedagogia baseada na transmissão de informação. Acontece que hoje a simples transmissão de informação não é mais tão efetiva, porque a informação está toda na internet, à disposição de todos, a qualquer momento. Olha, muito mais que isso. Se por um lado a informação não se limita mais aos livros e está disponível de modo digital e com acesso universal, do outro, as salas de aula estão ocupadas por uma geração cada vez mais integrada às novas tecnologias. Gente, isso é um sinal claro, inequívoco, de que são necessárias mudanças para um modelo mais adequado ao novo perfil dos estudantes. E aí vem a minha provocação. Por que é que nós, prevencionistas, fazemos a mesma coisa nos nossos treinamentos? O que nos leva a crer que a melhor forma de educar um trabalhador é inculcar, imprimir, gravar, incrustar as normas regulamentadoras na mente dele ou dela? Mais que isso, qual o propósito de ministrar os nossos treinamentos com foco quase exclusivo no conteúdo programático e carga horária? O que nos leva a crer que é motivação suficiente dizer que todos têm que fazer os treinamentos porque a norma exige? De que forma nós chegamos à conclusão de que nós podemos adequar um comportamento abaixo do padrão de um trabalhador, fazendo ele passar pelo mesmo treinamento tudo de novo? Por que é que a gente acredita que uma lista de presença contendo o nome do trabalhador ou uma folha com resposta a testes de múltipla escolha, que muitas vezes tem a resposta soprada pelo próprio instrutor do treinamento, por que nós achamos que isso é suficiente para atestar o conhecimento do trabalhador? Por que é que nós, assim como acontecia no tempo da escola, na época de sair o boletim, a gente continua tão assustadoramente preocupado com a época da auditoria, buscando atingir aquela pontuação mágica que vai indicar se a gente passou de ano, ou seja, recebemos a certificação, se nós seremos reprovados em função das não conformidades, ou se nós ficaremos de recuperação por causa de follow-ups que nós recebemos. Meus prezados, minhas prezadas, por que é que nós colocamos os nossos trabalhadores em uma sala de aula para um treinamento, no qual o momento mais esperado são os coffee breaks? E acima de tudo, por que é que nós insistimos em fazer da mesma maneira que a gente tanto critica, reproduzindo uma estratégia didática baseada exclusivamente na transmissão de informação, como acontecia conosco na escola? A gente precisa ter em mente que treinar para fazer certo, conforme normas e procedimentos, é diferente de treinar para fazer melhor. E é importante que a gente perceba que na linha de frente dessas mudanças estamos nós, os profissionais da prevenção, que devemos ser figuras centrais na busca por novas práticas e soluções que atendam às necessidades dos trabalhadores. Os modelos de prova, obrigação de presença física em sala de aula e aulas no formato de monólogo estão fadados ao fracasso, seja nas escolas, nas universidades ou nos nossos treinamentos. Nós precisamos repensar os princípios fundamentais nos quais nós baseamos os treinamentos de nossos trabalhadores. Nossos treinamentos precisam dar mais atenção ao método, ao invés de focar exclusivamente no tema. Simplesmente inculcar a informação não é mais suficiente. A gente precisa ir além. Nós temos que rever os nossos treinamentos e produzir algo que não seleciona, nivela e domestica, mas uma metodologia de treinamentos que promova, valorize a diferença e emancipe os trabalhadores. Difícil? Talvez, mas isso não deve ser um problema para a gente. Nós desafiamos a maneira como as coisas são feitas, sempre com a intenção de torná-las melhores e mais seguras. Nós, prevencionistas, desafiamos o status quo, e isso está no DNA.
nós precisamos também desafiar as maneiras como nós fazemos os nossos treinamentos, para que a gente possa torná-los mais eficazes e, por consequência, mais úteis. Nós temos focado os nossos treinamentos na ISO. A gente precisa focar os nossos treinamentos no uso. E eu estou encucado com isso. Um forte abraço. Fiquem bem. Até mais.